Boa noite a todas, boa noite a todos. Vocês estão bem? Sim. Muito obrigado pela presença, espero que valha a pena. Vocês são importantes e essas nossas brincadeiras aqui é para vocês. Inclusive no sentido de construir repertório para suas provas, para os seus vestibulares e para compreender também a história, o mundo, né, nosso país. Eu vou então vou até conversar um pouco com vocês sobre os desdobramentos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, sobre o Brasil, as consequências do que acontece lá, que respinga aqui, e de forma bastante impactante. Como Alceu fez um comentário, citando a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 1917 é a Revolução Russa, um novo paradigma no planeta a partir de 1917. Anos 1920 e até 1929, nesse período histórico do século XX, o Brasil vivia a sua primeira experiência republicana. É a Primeira República, ou República Velha, iniciada com o golpe 15 de novembro de 1889, proclamação da República, e vai até 1930, uma revolução, que alguns entendem que foi também um golpe. Esse delta T, 1889, 1930, é a Primeira República ou República Velha. Exatamente na época da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, coincidentemente, a esse intervalo mesmo, o presidente da República era um mineiro chamado Venceslau Braz. E o Brasil sentiu os efeitos da Primeira Guerra Mundial, uma vez que a economia brasileira se sustentava já há algum tempo com as exportações de um produto supérfluo, sobremesa, café. Eu falo assim porque o café vai ser a base das exportações e vai ser fundamental para tocar a economia do Brasil desde já o Segundo Reinado, desde meados do século XIX. E nesse momento da República Velha também tem este papel. E eu falo que é supérfluo, que é sobremesa, porque é facilmente cortado da lista de compra de qualquer pessoa, é facilmente cortado da lista de compra de qualquer país. E o Brasil exportava, historicamente, o café para países europeus e também para os Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra Mundial, há uma queda das exportações do café. Os maiores compradores estão envolvidos na guerra, uma guerra, sobretudo, muito mesmo na Europa. Mas, por outro lado, durante esse período da Primeira Guerra Mundial, presidência do Venceslau Braz, o Brasil assiste a um surto industrial. É surto, a palavra surto, ela é bem aplicada aí, porque remete à ideia de uma rápida e momentânea industrialização e ainda conectado com uma questão geopolítica internacional, a guerra. Olha, vou fazer só uma brincadeira só para você entender. Se antes da Primeira Guerra Mundial o Brasil tinha isto de fábricas, durante a Primeira Guerra Mundial o Brasil vai ter isto de fábricas, principalmente em São Paulo, destaque para São Paulo. E, encerrada a Primeira Guerra Mundial, nos anos seguintes, a atividade industrial de São Paulo e do Brasil cai, não a números anteriores, mas cai bastante significativamente, caracterizando, então, um surto industrial. E as condições de trabalho e a exploração por parte dos donos das fábricas em relação à classe trabalhadora, à classe operária, vai provocar algumas situações sociais bastante importantes, como, por exemplo, uma greve geral de 1917. E também o surgimento de discursos anticapitalistas, como, por exemplo, ideias do anarcossindicalismo, que fomentava as ideias dessa classe operária ainda incipiente, ainda se formando em São Paulo, principalmente. Encerrada a presidência do Venceslau Braz em 1918, foi eleito um paulista, porque o Venceslau era mineiro, agora é um paulista, por conta daquela política muito famosa chamada política do café com leite. Então agora é a vez de ser ungido por essas elites um paulista. E foi eleito um presidente que já fora presidente no começo do século XX. Ele voltou. É o Rodrigues Alves. Mas o coitadinho do Rodrigues Alves, ele nem tomou posse. Cai doente e morre
antes de sua posse. Ele morreu de brincadeira para a galera de vestibular, tá? Ele morreu de um dos 3 Gs desta época. Um G é a guerra, outro G é a gripe espanhola e outro G, a greve de operários. De qual G ele morreu? De greve. Não, ele morreu do G da gripe espanhola. O seu vice, Delfim Moreira, era uma figura muito louca. Ele sofria de doenças decorrentes da sua sífilis, não tinha condições de assumir verdadeiramente a presidência, mas não só por isso, mas porque a Constituição Republicana de 1891 era muito tácita, era muito clara no artigo. O vice só pode assumir após, se o presidente em exercício morrer ou renunciar, após a metade do mandato. O Rodrigues Alves nem assumiu. Portanto, muito às pressas se marcam eleições presidenciais e as elites cafeicultoras, as elites latifundiárias, essas elites ruralistas de São Paulo e Minas, acabam então meio que escolhendo assim, apontando o dedo para um candidato meio neutro, que era assim, vamos dizer assim, palatável a essas duas elites mais poderosas, mineiros e paulistas. É o Epitácio Pessoa, o paraibano Epitácio Pessoa. Entramos nesse momento, a partir de Epitácio Pessoa, nos anos 1920, na década de 20, a terceira década do século 20. E o cenário aqui no Brasil é muito, nesses anos 1920, reflexo de cenários internacionais. Veja, após a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, ao seu já comentou, continua no ritmo de superprodução industrial, subconsumo e uma superestocagem associado com especulação na Bolsa de Valores de Nova York, que era um centro, vamos dizer assim, nervoso do capitalismo da época. A Europa também está se recompondo decorrência, né, da destruição provocada na Primeira Guerra Mundial. Então no Brasil, conectado com essa geopolítica e esse cenário internacional, há uma produção de café que é grande, mas não há uma demanda para essa produção de café. Começa a sobrar café, não é verdade? E daí? Havia um acordo entre essa elite cafeicultora e o governo federal, que está nas suas mãos. O governo, a presidência está tomada por essa elite cafeicultora. E esse acordo é de 1906, bem antes, no começo do século XX, um acordo chamado Convênio de Taubaté. Acordo este onde o Estado brasileiro, o governo federal, que está nas mãos dos cafeicultores, dessas elites, compraria esse café, né? Garantiria os lucros e a demanda para esses cafeicultores, mesmo não tendo exportação de café, ou ela diminuindo. Há uma variável que a gente precisa também inserir nesse cenário. A variável é: outros países, outras regiões do planeta também estão produzindo café. Na América Central, a Colômbia aqui na América do Sul, até lugares da África. Então há uma demanda de café muito grande no mercado internacional, a produção aqui ela é grande, há uma incapacidade do governo em garantir, né, a compra desse café dos ricos cafeicultores e garantir os seus lucros. Essa vai ser a tônica, essa vai ser a constante ao longo da década na década de 1920, os anos 1920. Eu faço até uma analogia bem simples, é só para a gente entender uma ideia, tá? É como se os anos 1920 fosse, então, aquela bolinha de neve que descola do alto de uma montanha e vem montanha abaixo. Essa bolinha vai o quê? Ficando cada vez mais bolona. Quando chegar em 1929, não é simplesmente uma bolona, é uma avalanche. Essa metáfora, essa analogia ajuda a entender esses anos 1920 sob o ponto de vista econômico. Nossa, quase falei um palavrão aqui agora, né?
Eu ia falar a merda, mas não falei, tá? O problema da economia brasileira nessa época era de que dependia das exportações do café. Praticamente 70% do que o Brasil exportava era o café. E como eu disse agora há pouco, produto supérfluo, produto de sobremesa, facilmente cortado, não é verdade? Ora, mas associado a essa questão econômica, essa crise econômica que vem crescente nos anos 1920 aqui, há outras questões também sociais e também políticas. Por exemplo, 1922 é uma data manjada pra gente, não é? É a Semana de Arte Moderna. Olha, não vou entrar no mérito porque não é o momento, mas insira a Semana de Arte Moderna 1922 nesse contexto mais amplo de crise. É um sintoma de crise também a manifestação desses semanistas modernistas em 1922. Nesse mesmo ano, 1922, no meio do ano, em julho, você tem um levante militar chamado de a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Os protagonistas desse levante militar, a Revolta dos 18 do Forte, eram militares predominantemente do Exército, de média e baixa patentes, né, que queriam mudanças, como, por exemplo, nessa lógica da República Velha, desse poder oligárquico alternado nas mãos de paulistas e mineiros. Além do que, esses militares rebeldes, eles também pregavam voto secreto, moralização da política. Esse movimento desses militares tem um nome: o tenentismo, o movimento dos tenentistas, ou dos tenentes. Olha, encerrando a presidência do Epitácio Pessoa, que ele não era da política do café com leite, propriamente dito, mas ele teve, assim, né, vamos dizer, né, o lado palatável para dirigir o país pelas elites do café e do leite, São Paulo, Minas. O seu sucessor eleito, as eleições, eram eleições, só homens votavam, alfabetizados, maiores de 21 anos, portanto, a participação eleitoral não era propriamente dita uma participação democrática. Alguns até apontam, afirmam, a República Velha, ou Primeira República, a democracia ela era muito frágil, era muito incipiente, muito tacanha. Até pode ser. Nessas eleições foi eleito o Arthur Bernardes, um mineiro. E a presidência do Arthur Bernardes foi a mais muvucada, a mais cheia de treta da história do Brasil. Por que não? Olha, levantes militares como o movimento tenentista, por exemplo, a Revolução Paulista de 1924, comandada por general Isidoro Dias Lopes, a própria Coluna Prestes, agitações operárias, surgimento do Partido Comunista e a repressão, né? Prisões. A presença de Arthur foi tão autoritária, tão assim dura com movimentos sociais e também movimentos políticos, que ele realizou muitas prisões de cunho político. E as prisões, elas eram fisicamente assim, cenário de inferno, cara. Lugares assim extremamente lúgubres, insalubres e com tortura, com sofrimento. Talvez a prisão no tempo de Arthur Bernardes mais famosa e mais violenta e mais terrível é uma prisão lá no Amapá, chamado Clevelândia. Alguns até dizem que não foi bem uma prisão, foi praticamente um campo de concentração. Essa repressão aos opositores, ora militares, ora operários, ora comunistas, vai ser a marca do governo Arthur Bernardes. Mas não para por aqui. Dos 48 meses de governo do presidente Arthur Bernardes, porque o mandato são 4 anos, tá? Vezes 12, 48 meses. 46 meses ele governou sob estado de sítio. É uma situação de exceção, onde fecha-se o Congresso e o presidente concentra amplos poderes em suas mãos. Cara, isso caracteriza autoritarismo, praticamente uma
ditadura. Mas não para por aqui. Ele também vai instituir uma censura na imprensa. A imprensa será censurada com uma lei aprovada por esse presidente chamada Lei de Imprensa. Escuta, ao encerrar esse governo tumultuado, agitado, repressor do presidente Arthur Bernardes, a população brasileira deposita no seu sucessor esperança. É aquela síndrome que a gente sabe que existe na história política republicana do Brasil. Aquela síndrome de o próximo governante é o salvador da pátria. A gente vai apostar nele, a gente acredita nele. Ele fez um discurso. E o próximo presidente é o Washington Luiz, que foi eleito presidente, cara, com pouquinho mais de 680 mil votos. Só que tem um detalhe, ele foi candidato único. Aí é fácil vencer as eleições, né? Candidato único, cara. E o Washington Luiz é uma figura bastante interessante, porque é no seu governo que 29 acontece. Então vamos dar uma olhada no governo Washington Luiz, mas, vamos assim, com mais atenção. Washington Luiz, ele pertence a uma família tradicional e rica do Rio de Janeiro. Washington Luiz, ele não é um paulista. O seu antecessor, o Arthur, era mineiro. Ele não é paulista de nascimento, nasceu em Macaé, cidade do estado do Rio de Janeiro. Mas se fez, não só academicamente, mas politicamente, fez a sua vida em São Paulo. Estudou Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, assim como todos os presidentes civis da República Velha estudaram Direito lá, fizeram Direito na Faculdade São Francisco. Mas ele tem outros atributos, esse Washington Luiz. Ele é inteligente, ele é lido, ele é uma figura, assim, bastante ilustrada, letrado. Mas ele era mulherengo, ele era um galã, ele gostava da farra, apelidado de o Senhor Fusarca. Para quem não sabe, a geração jovem aí não sabe o que é fusarca. Fusarca é... Fale. Fusarca é... Alceu, me dá um sinônimo para fusarca? Bagunça, né? Você entendeu, né? Da fusarca. Em dado momento, durante o seu governo, acredite, o presidente Washington Luiz, que era mulherengo, galã, o cara é bem apessoado, gostava da farra também, né? Uma amante chamada Marquesa Elvira, uma italiana, chegou até ele numa mesa de restaurante e dispara um tiro com arma de fogo na barriga dele, cara. Uma tentativa de assassinato do presidente Washington Luiz. Ele acabou não morrendo, mas para abafar esse escândalo, né? Inventaram a desculpa de que ele sofreu uma crise de apêndice. Sobreviveu, né? Curiosamente, para não dizer outra coisa, dias depois, a Elvira, essa amante italiana, apareceu morta. E falaram que foi suicídio. Não vamos entrar nesse mérito, porque não dá para a gente provar possibilidades diferentes dessas que contaram para a gente. Mas Washington Luiz, ele inicia seu governo em 15 de novembro de 1926, cujo mandato, 4 anos, deveria ser, olha só, como eu conjuguei o verbo, deveria ser até 15 de novembro de 1930, mandato de 4 anos. E ele inicia com uma certa boa expectativa. Acreditam nele. Aquela síndrome que eu comentei agora para você, o salvador da pátria, depositam nele uma boa expectativa. E ele até sinaliza nesse sentido, viu? Ele é um empreendedor. Bem, quer ver? Empreendedor, dá pra gente também perceber esse seu lado bastante, aspas, moderno, quando antes de presidente fora governador do estado de São Paulo e até antes prefeito da cidade de São Paulo. Então ele tem uma carreira e uma experiência política, agora presidente. Um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes marcas do governo Washington Luiz é de que ele tem a fama de governar é abrir estradas, é construir estradas. E, de fato, há uma estrada
de rodagem bastante importante construída pelo Washington Luiz, que liga São Paulo até o Rio de Janeiro. Mas não vai pensando que essa estrada tem asfalto, não, é de terra mesmo, cara. Mas não havia uma ligação por estrada terrestre entre as duas cidades mais importantes do país, Rio e São Paulo. Ele constrói essa estrada São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. Olha, fazendo com que uma viagem de São Paulo ao Rio durasse, então, apenas 14 horas. Sabe por quê? Porque sem essa estrada, essa viagem de São Paulo ao Rio demorava 33 dias. Então, construir estradas é uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de modernidade, de marca de modernidade do presidente Washington Luiz. Todavia, muito rapidamente, a sua fama de moderninho, de até um tanto liberal e simpático, rapidamente se desfaz. Exemplo disto, ele aprova uma das leis, olha, vou confessar para você, meu ponto de vista pessoal, uma das leis mais estúpidas que eu já vi na história do Brasil. E olha que lei estúpida no Brasil tem aos montes, hein? É a lei apelidada de Lei Celerada, 1927. Simplesmente essa lei é uma lei que proibia o pensamento e a manifestação ideológica em público, via jornal, via sala de aula, na praça, em qualquer tribuna. Sobretudo se essa manifestação, o pensamento ideológico fosse comunista, anarquista. É prisão. É uma lei que censura simplesmente, tá? Mas ainda, os cafeicultores pressionando Washington Luiz, porque ele foi eleito segundo essa lógica da política do café com leite. O pressiono para ele intervir a favor dos cafeicultores, cuja produção é grande, exportações em queda. Se você bem observar, o mandato de Washington Luiz está ali dentro a quebra da Bolsa. Quanto mais próximo nós chegarmos a 1929, há um agravamento da crise aqui, não é verdade? E ele recusa, ele nega às elites cafeicultoras essa intervenção de comprar o café. Combinação essa que vem desde o convento. Ele recusa e falou, não tenho dinheiro, as contas públicas estão zeradas, não dá mais para fazer isso. Né? Mas ele tenta, Washington Luiz, ele tenta amenizar as críticas, apresentando um plano econômico, um plano muito monetarista, um plano econômico monetarista. Isto é, a essência do funcionamento do seu plano econômico é trabalhar com a moeda propriamente dito. Então ele propõe, recolher o R$1.000, a moeda corrente, e emitir uma nova moeda, que seria chamada, olha como eu conjuguei o verbo, seria chamada de cruzeiro. Mas para que essa nova moeda, então, emitida, que substituiria o R$1.000, fosse uma moeda estável e equilibrasse contas, inflação e a economia do país, essa nova moeda teria que ter lastro, aquela reserva, sobretudo baseada em metais preciosos. Era então a medida de equilíbrio e de estabilidade econômica para uma moeda ter lastro, reservas equivalentes. E ele conseguiu, na construção desse lastro, ele conseguiu o aceno de 2 empréstimos. Efetivamente, os empréstimos acabaram não de fato acontecendo. Mas ele conseguiu 2 empréstimos, um em libra esterlina da Inglaterra e um outro empréstimo maior dos Estados Unidos em dólar. Mas a quebra da Bolsa de Valores de Nova York frustrou esses empréstimos, frustrou essa política econômica monetarista, não emitiu uma nova moeda. E o seu governo cai, então, a partir daí, numa crise muito maior ainda. Uma crise muito maior. Os reflexos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York foram extremamente danosos, potencialmente prejudiciais para a economia. E se reflete também essa crise econômica agravada com a quebra da Bolsa de Nova York, se reflete muito instantaneamente na política. Sendo ele, Washington Luiz,
representando a oligarquia paulista. Nasceu em Macaé, Rio, mas ele representa a oligarquia paulista, os cafeicultores paulistas. Ele deveria apontar o dedo para a sua sucessão, um mineiro. E tudo levava a crer que o próximo presidente seria, então, o governador do estado de Minas, Antônio Carlos de Andrada. Ele acreditava que era ele. Mas ele rompeu com esta lógica, rompeu com a política do café com leite, pois ele apontou e apoiou para a sua sucessão presidencial o seu Julinho, Júlio Prestes. Júlio Prestes, nascido em Itapetininga, cidade muito próxima daqui, também ligado ao setor café, que era o governador do estado de São Paulo e era o seu amiguinho, o Julinho, o Júlio Prestes. Há elites de outros estados muito descontentes com esse cenário, a indicação, o apoio a Júlio Prestes, outro paulista. Elites como, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba. Essas elites desses três estados formam uma aliança política. Não é um partido, é uma aliança política chamada de Aliança Liberal. E a Aliança Liberal, esses aliancistas, apoiam um candidato para a presidência e um para vice. O candidato à presidência é o gaúcho Getúlio Vargas. Agora tem um detalhe, uma curiosidade. No primeiro ano do governo Washington Luiz, o ministro da Fazenda dele era o Getúlio Vargas. Ele sai do Ministério da Fazenda, se candidata a governador do estado do Rio Grande do Sul, vence e agora é candidato à presidência. E o vice, apoiado por esses aliancistas que se opõem a Júlio Prestes e Washington Luiz, é o paraibano João Pessoa. As eleições aconteceram em março de 1930, num ritmo bastante de fraudes, de violência, coação, sacanagens de toda a ordem. Os cabos eleitorais, isto é, a força dos coronéis e do voto de cabresto do lado do Júlio Prestes e Washington Luiz acabou prevalecendo. Teve fraudes dos dois lados. Júlio Prestes vence as eleições com um pouco mais de 1 milhão de votos. Getúlio Vargas teve um pouco mais de 700 mil votos. Getúlio Vargas amarga uma derrota eleitoral para a presidência. Mas como teve fraude dos dois lados, e são elites que outro dia estavam todos juntos, acabaram os derrotados aceitando essa derrota. Meio com o nariz assim, meio torto, mas aceitando a derrota. Quando um fato altera o destino e os rumos da história do Brasil. O fato foi o assassinato de João Pessoa, da Paraíba. Ele foi assassinado por razões particulares, pessoais, não vou entrar no mérito, mas a imprensa e a opinião pública acabou transformando o assassinato de João Pessoa num fato político, encorajando certas forças, como tenentistas, eram militares, elites fora de São Paulo, né? E também a classe trabalhadora, o operariado, encorajando a fomentar uma revolução. No dia 24 de outubro de 1930, até me faz lembrar, porque é exatamente um ano depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 24 de outubro de 29, 24 de outubro de 1930, a Revolução. Washington Luiz é deposto, o Júlio Prestes não toma posse e Getúlio Vargas vai até o Rio de Janeiro, amarra as rédeas do seu cavalo no pé da estátua e diz: eu governo essa bosta. Perdão, eu governo esse país. Desculpa, tá? Fui grosseiro, tá? E o Washington Luiz deposto, e depois rapidamente ele fica preso um período, alguns dias apenas, e acaba se exilando pelos Estados Unidos e Europa. Voltou para o Brasil apenas em 1947, morre Washington Luiz em 1957. Mas naquele momento que ele é retirado do Palácio do Catete, ali, nessa revolução, que foi um golpe político, ele entra no banco de trás do carro, com a cara amarrada, decepcionada, triste, deposto do poder. Um jovem fotógrafo registrou essa cara de Washington Luiz. Esse jovem fotógrafo é alguém muito conhecido, Roberto Marinho, que vai se transformar no patriarca das organizações Globo,
alguns nomes já estão perambulando por aí como fantasmas da história do Brasil. Getúlio Vargas assume o poder e eu vou encerrar para passar o microfone para o Vitor, mas eu tenho que falar uma coisa. Falou em Getúlio Vargas, a partir de 1930 até 1945, é a Era Vargas. Vargas tem 3 tatuagens. Eu brinco, é uma brincadeira de sala de aula, gente, para que a galera não esqueça essas 3 marcas importantes em Getúlio Vargas, até mesmo 3 marcas importantes até naquele governo do seu suicídio, 1954, sacou? Essas 3 marcas são tatuagens e tatuagem nunca sai. Primeira marca, Vargas intervém na economia. Ele intervém todo o tempo na economia, ele transforma o Estado em Estado empresa. Outra marca, nacionalismo econômico. Ele não gosta muito dessas interferências internacionais sobre a economia. Nacionalismo econômico, intervenção do Estado na economia. As tatuagens nos bracinhos do Getúlio Vargas, que tinha 1,60 m. Mas ele tem uma outra tatuagem que ele não mostra muito. Essa outra tatuagem está no cóccix de Getúlio Vargas, em cima da bundinha de Getúlio Vargas, que é a habilidade política. Ele era uma raposa da política. E a partir dessas 3 tatuagens, 3 marcas, Getúlio Vargas vai tomar uma série de medidas econômicas, Vitor, já estou saindo, uma série de medidas econômicas que estas medidas vão amenizar os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de 1929. Amenizar, não solucionar, amenizar. Compra e queima o café, estimula a exportação de outros produtos agrícolas e outros minérios, matérias-primas. Ele também vai investir, incentivar uma indústria de bens de consumo e depois uma indústria de base, decreta moratória, atendendo, agradando as elites do campo e da cidade. E também, fazendo todo um mise-en-scène com a classe trabalhadora urbana, quando ele concede uma série de direitos trabalhistas e previdenciários que vai virar um documento de 1942 chamado CLT. E é por isso que é a propaganda que ele faz todo o tempo dele, ele é um marqueteiro dele mesmo todo o tempo, que o Getúlio Vargas vai receber o apelidinho de o pai dos pobres. Era isso. Valeu!